pastora Adriana Koenig. Amém? Deus é bom. Ele é fiel e justo. E eu creio que o Senhor tem cuidado de nós. E Ele é um Deus que cuida, é um Deus zeloso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora. No livro de Mateus, capítulo 6, 26. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo 26. Diz assim: Veja os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em seu depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode compreender a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Se porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmo, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece. Queimada no forno, e então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Aonde é que vamos arranjar roupa? Pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam e de tudo. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele te dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia do amanhã, pois o dia do amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra. Eu vou descer, que eu gosto de ministrar embaixo, porque fica melhor, nós ficamos mais próximos. Sobre o cuidado de Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu creio que na sua, Ele é quem cuida, é Ele quem faz todas as coisas, pela sua infinita bondade e misericórdia. Falar do cuidado de Deus, falar daquilo que Deus nos protege, falar de uma proteção, daquilo que Ele é. E nós vivemos exatamente como esse texto. Nós ficamos preocupados, a gente está aqui sentado, mas pensamos já no que vai acontecer amanhã. Porque é natural isso. Isso vem de uma natureza, você ficar preocupado. Meu Deus, seria tão bom que esse culto não acabasse. Deus, seria tão bom se eu não precisasse voltar para casa, Deus. Seria tão bom se pudéssemos ficar aqui todos juntos, só cantando, só adorando. E aqui tivesse comida, bebida. Não era assim, não é assim um pensamento? Cuidado de Deus, experimentar aquilo que Deus tem. Esse cuidado não é experimentar dentro da igreja. Esse cuidado é experimentar do lado de fora da igreja. Esse cuidado é ser experimentado dentro de casa. Esse cuidado é ser experimentado dentro de um trabalho. Dentro da sua relação sentimental. É experimentar aquilo que Deus tem para trazer de você, para zelar pela tua vida. E eu quero te dizer que nós temos um Pai, um Deus que é zeloso, que cuida das nossas vidas, no mínimo, detalhes. Eu digo que eu sou testemunha fiel nisso, de como o Senhor cuida da gente. Nós tivemos semana passada, ficamos lá 8 dias na Bolívia.
ali servindo aquela nação, servindo aquele país. E muitas pessoas perguntam assim, por quê? Muitos perguntam para mim, Adriana, por quê? Teresópolis tem tanta coisa para você fazer. Você vai caçar coisa lá na Bolívia? Necessitado em Teresópolis. Pessoal precisando tem Teresópolis. Sabe como que eu fui parar na Bolívia? Como nós começamos a cuidar daquele povo. Vivendo esse texto, o cuidado de Deus. Um dia, eu estava em casa, o telefone tocou. Era a esposa do vice-presidente do pastor Israel, do Couto, da Assembleia de Deus. Ela me ligou um dia pela manhã e falou, pastora Adriana, eu preciso muito que você venha aqui em casa conhecer uma pessoa. E aí eu falei assim, mas que pessoa? É uma missionária na Bolívia, está há 30 anos na Bolívia, eu queria muito que você conhecesse. E aí eu falei assim para ela, até que horas que ela vai estar aí? Ela falou assim, olha, vai estar aqui a tarde toda. E eu falei assim, mas ela quer me conhecer, por quê? Aí ela falou assim, não, porque ela tem muita vontade de te levar na Bolívia. Quando falou assim, tem muita vontade de te levar na Bolívia, eu disse, irmão, vamos fazer o seguinte, ela vai estar até sexta-feira, porque hoje não vai dar para eu ir. Porque eu pensei em sair daqui para ir para a Bolívia, eu ia chegar lá, o convite ia ser esse. E eu dei logo uma desculpa, não, sexta-feira eu encontro com ela. E desliguei o telefone. Quando eu desligo o telefone, Deus fala assim comigo, ligue para ela. Ligue agora para a irmã agora. Eu que coloquei para que ela te ligasse. Peguei o telefone e falei, irmã, eu estou com muita coisa para fazer. E como ela ia ficar até sexta-feira, e eu não estou podendo ir para a Bolívia, eu não estou podendo ir para canto nenhum atualmente. Eu estou precisando ficar em Teresópolis. E eu sei que vai ser esse convite, mas eu não sei porque Deus mandou ir. Daqui a 20 minutos eu estou chegando. E aí eu falei, onde vocês estão? Aí ela falou assim, Adriana, eu estou em Bom Sucesso. E eu falei, em 20 minutos eu chego aí em Bom Sucesso, então, para te encontrar. E fui até lá. E foi uma tarde muito boa. Eu fui para lá para passar meia hora. Passei a tarde toda. E a irmã tocava sanfone, e cantava, e fazia chá. E chá da Bolívia para cá, experiência. Aí eu comecei a contar as minhas. Aí quando eu vi já era quase de noite. E passamos ali a tarde toda. E no final, eu saí dali com um convite para pregar em 16 igrejas na Bolívia. Adriana, você vai passar 20 dias na Bolívia para pregar em 16 igrejas. E eu falei, vamos embora. Aí falei com o Eduardo, falei, então, vamos embora, vamos seguir o que Deus está falando. Isso era mais ou menos em janeiro, a viagem era em julho. E nós fomos para a Bolívia, assim. Quando eu cheguei na Bolívia, eu fiquei muito chocada. Eu tive um choque de realidade. Porque nós vimos necessitado no Brasil, nós vimos tantas coisas aqui no Brasil. Mas quando você chega numa nação, aonde você não tem nada, não tem um asfalto, é chão de chão, chão, é areia, aquele chão batido. E quando eu cheguei, nós chegamos, quando eu saí de casa, Eduardo falou, Adriana, você não vai ficar, porque a Bolívia é fronteira com o Brasil. O Eduardo falou, Adriana, você vai ficar no Brasil, ministra e volta para o Brasil. Eu não queria que você ficasse hospedada dentro da Bolívia. E eu falei, tudo bem. Então nós chegamos até ali, o Brasil, tudo muito bom, hotel, ficamos ali, em Corumbá. Daqui a pouco, encosta lá o carro, o táxi, nós viemos te buscar para você entrar na Bolívia. Quando eu fui entrando na Bolívia, era aquele rosto desanimador. Eu olhava, eu falei, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? E entrei. A única coisa que eu vi na Bolívia foi um mercado chamado Tocali. Eu falei, Senhor, pelo menos um mercado tem, a gente não vai passar fome. Porque qualquer coisa com um Cheetos ali, está tudo certo.
E os irmãos muito alegres, falou, pastora, que bom. E lá a comida, existe uma comida típica na Bolívia, que é uma Bolívia que é uma comida que é tipo um feijão branco, só que é com cabeça de boi. Toda a cabeça de boi. E é empim e com salsinha picada. Pastora, você vai almoçar com a gente. E eu falei, amém, vamos almoçar. Aí daqui a pouco só vi aquele panelão chegando. Eu olhava o panelão, aquela cabeça de boi ali dentro, o olho, tudo. E eu falei, sangue de Jesus tem poder. Tem duas opções, ou você come isso ou você come carne de jacaré. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, vamos lá. E aí a turma que estava comigo, a equipe, um olhava para um olhava para olhar, e eu falei, gente, a gente não pode rejeitar, senão eles se sentem ofendidos. E Eduardo sempre me ensinou uma coisa, quando você não gosta da comida, coma lentamente. Demora a comer. Demora a comer. E eu não segui essa informação, eu esqueci dessa informação e rapidinho eu comi. Oh, pastor, você gostou tanto de tchau, meu prato de novo. Por isso que ele tinha que falar, porque vão encher o teu prato de novo. E foi dito e feito o que aconteceu. Enfim, saímos dali, fomos para o Tocalho com a agenda toda pronta lá para começar a ministrar. E um pastor, que hoje é o pastor Rony, está debaixo da cobertura do apóstolo daqui da igreja. Ele estava em casa. Esse homem orou 18 anos. A esperança dele estava indo embora. E Deus sempre falando com ele que traria um avivamento para a igreja dele. Sempre falando para ele que curaria, mas os anos foram passando. E chegou num ponto que ele falou para Deus, Deus, eu estou cansado, o Senhor não vai fazer. Eu estou 18 anos orando. Eu saí da casa daquele pastor onde eu comi lá com a irmã. E eu vi o mercado Tocalho e falei, vamos lá no Tocalho agora. Vão todo mundo para o Tocalho, que a gente precisa comprar algumas coisas no Tocalho. Quando eu cheguei lá, o pastor e a esposa dele estavam lá. 1 hora em pé, ele estava em casa. E Deus falou com ele, vá para o mercado Tocalho. Porque hoje eu vou falar com você. E aí ele contando, ele falou, Adriana, eu falava para a Síria, e Síria, o que eu vou fazer no mercado, Rony? Vamos para o mercado Tocalho, porque Deus vai falar com a gente naquele lugar hoje. E ela falou, mas Deus vai falar no meio do mercado? Deus vai falar com a gente. E eles foram. Quando eu cheguei, e a turma saiu e tudo. E aí eu cheguei, quando eu cheguei, o Senhor falou com ele assim, essa mulher vai trazer uma palavra hoje profética para a sua vida. E aí ele não entendeu nada. E aí, nós estávamos em 10, todo mundo foi sendo apresentado, eu fui a última. O único lugar que eu não ia pregar naqueles dias era na igreja dele. Mas o Senhor, Ele cuida dos seus. E naquele momento ali, eu falei, pastor, aí apresentou e tudo. E aí a missionária falou assim, pastor, você está conhecendo a pastora Adriana, mas infelizmente, ela não vai estar na tua igreja. Foi a única igreja que não foi escalada, não vai dar tempo, porque ela vai ficar aqui só 15 dias. Mas de repente, eu falei assim, mas eu tenho um menino que pode pregar no meu lugar lá no domingo pela manhã, que era o Máximo, estava comigo, ele pode ir lá no meu lugar. Amanhã de manhã eu não estou ministrando em igreja nenhuma, eu vou começar a ministrar nas igrejas à noite. De manhã, na escola dominical, o Máximo vai. E o Máximo foi. E quando eu estava... Aí eu falei, Máximo, eu vou com você lá. Quando eu cheguei naquela igreja, o Senhor falou assim comigo, Adriana, você vai dos 15 dias, você não vai à igreja nenhuma. Porque eu te trouxe aqui para você cuidar dessa igreja durante esse tempo. E eu falei, como?
eu te trouxe nesse lugar, porque há 18 anos esse homem ora, ele chora por um milagre. E eu te trouxe aqui, porque através de você vai vir um avivamento como nunca antes nessa igreja. Porque esse homem tem um coração em mim. E ali eu conheci o pastor Rony e falei com ele: pastor Rony, eu vou ficar na sua igreja, vou ficar aqui com você. E a missionária: mas Adriana, eu te trouxe do Brasil. E como que eu vou fazer? Eu falei: olha, o meu compromisso antes de ser com homens é com Deus. Se Deus falou, está falado, está na agenda dele, eu vou fazer aquilo que ele mandou fazer. Quando eu voltei da Bolívia, empolgada, procurei meu tio, minha tia, e fui contando o que Deus fez lá. Rapidamente, pastor Rony veio ao Brasil, entrou debaixo da cobertura e hoje está acontecendo tudo o que está acontecendo lá. Sabe o que eu entendo de cuidado de Deus? É exatamente quando aquela mulher tão pecadora entra na casa do fariseu com um perfume e com um vaso de alabastro e unge os pés de Jesus. E os fariseus reclamam com a atitude daquela mulher. E ela faz isso porque ela experimentou um pai que cuidava dela. Então ela devolve para ele uma adoração. Quando Deus cuida de mim, eu devolvo para ele uma adoração. Quando Deus cuida de mim, eu devolvo para ele uma honra. Quando Deus cuida de mim, eu estou num lugar de proteção e de segurança, aonde as trevas não podem nos tocar. Quando Deus cuida. Experimentar um cuidado de Deus é descansar no meio da tribulação. Eu digo que Deus, ele é tão esquisito. Deus é esquisito. Vou te explicar porque ele é esquisito. Ele é tão estranho. Você imagina que existe uma ordem do rei e diga: mata os judeus, mata os hebreus. Os hebreus estão crescendo dentro do Egito. A ordem é matar. Porque tem mais hebreus do que egípcios. Mata, a ordem é matar. E aí Deus pega o cara que vai libertar Israel, coloca num cestinho, protege, cuida e joga dentro do terreno do inimigo. Ele é ou não é esquisito? A ordem era de um rei matar os hebreus e Deus pega um filho hebreu e coloca na casa do inimigo para libertar o povo que estava debaixo de uma opressão de Faraó. Esse Deus é um Deus que protege ou não protege? Ele nos coloca até na casa do inimigo. Esse Deus é estranho. É estranhíssimo. É perfeito demais o que ele é. Quando ele tinha esse plano na vida de Moisés, de proteger, de cuidar, ele levanta a sua própria mãe dentro de um palácio para cuidar do seu próprio filho. Isso é experimentar o cuidado de Deus. Isso é experimentar aquilo que ele é. Só que às vezes nós diminuímos muito Deus. Porque às vezes estamos no controle de algumas situações. E às vezes saber de tantas verdades. Nós somos tão, às vezes, Deus, olha aqui, o negócio é o seguinte, eu resolvo e deixa o que o Senhor tem para fazer para lá. Eu quero te dizer essa noite que Deus chamou você para Ele cuidar de você. Ele te chamou como filho e como filha para Ele cuidar de você.
Deixa Deus cuidar de você. Experimente o cuidado dele. Experimente a proteção dele. O que ele fez com Moisés foi protegê-lo dentro de um palácio. Porque ele já tinha determinado, antes de Moisés ir forme no ventre da mãe dele, já sabia que ele seria alguém que seria o libertador em Israel. Antes, lá no ventre, muito antes, ele já sabia. Então, os passos de Deus com Moisés foi sempre de cuidar de Moisés. Por isso o decreto do rei é matar os hebreus. Mas, pois é, tem um ali que eu vou proteger. Tem um ali que eu vou guardar. Mas eu vou guardar tanto ele. Eu vou proteger, ele vai experimentar tanto a minha proteção e tanto o meu cuidado, que eu vou colocá-lo dentro da casa do inimigo. E ele vai ser o libertador ali dentro. Isso é um cuidado. É experimentar um cuidado. Você experimentar um cuidado de Deus sem desafios é uma coisa. Agora você experimentar um cuidado de Deus com desafios é outra coisa. Você está com a vida toda folgada, toda tranquila, e experimentar um cuidado de Deus é uma coisa. Dizer, nossa, está tudo indo bem na minha vida, realmente Deus está cuidando de mim. Agora, experimenta esse cuidado na hora da adversidade. Experimenta esse cuidado na hora da luta. E confia na hora que você está esperando a cura de uma doença. Descanse na hora que está dando tudo errado. É difícil. Mas é nessa hora que Deus vem e Ele quer que você experimente o cuidado dEle. A sentença de Moisés era de morte. A sentença para a família dele era de morte. Para a mãe e para os irmãos era de morte. Mas Deus, o Senhor mandou eu pegar um cestinho e botar no rio. Eu agora descanso. O Senhor está no controle da vida de Moisés. Todo o controle está agora nas suas mãos. É experimentar esse cuidado na hora que o inimigo se levanta. É experimentar que Ele é Deus. Experimentar o cuidado de Deus na hora que está tendo tudo muito bem é fácil. Agora experimentar o cuidado de Deus na hora da luta, que é o difícil, é a hora que Ele te põe à prova. Você confia ou você não confia? Você acredita ou você não acredita? O pastor Rony, ele precisava de um pai. Eu só apenas fui um canal, uma porta aberta, para que ele chegasse a Tio Biraci. Eu apenas fui o canal. Muitas das vezes você vai ser o canal. Moisés só foi o canal de Deus para libertar o povo. Ele apenas foi o canal. Por conta do povo, ele não experimentou o propósito final que Deus tinha. Outros experimentaram. Nós somos apenas canais. É canais. Você é um canal de Deus. Por isso que você precisa experimentar esse cuidado dele e a proteção dele. E saber que ele está com você em todos os momentos. Seja na hora da alegria ou na hora da tristeza. Seja na hora da bonança ou na hora que está dando tudo errado. Deus, Ele quer cuidar de você. Seja dando tudo certo ou tudo errado. Eu lembro que no domingo passado, encerramento lá do Congresso Novo Tempo, o pastor Biraci pregou, todo mundo ministrou, e eu falei, eu preciso fazer um ato profético. Eu não falei antes qual seria o ato profético, porque Bolívia é dividida em 3 tribos, uma alemã, outra em Camba e outra em Colha. Então, se existe um alemão dentro da igreja, ninguém, por exemplo, o alemão fica lá escondido e ninguém cumprimenta ele. Se existe um colha é o pessoal da cidade, da sociedade. Um colha na igreja, Ivo Morales, que é o presidente da Bolívia, ele é colha. O colha são pessoas mais modernas.
eles estão lá. E o camba, que é o pessoal do interior, está do outro lado. Então, se um camba chega na igreja, tem um colha lá, ele não senta do lado. Agora você pensa que de tarde o Senhor fala, você vai fazer um ato profético, unido. E se falar colha ou camba, na igreja, em qualquer lugar, você é preso. De tão forte que é. Ivo Morales não ajuda Porto Soares, porque a maioria do povo de Porto Soares é camba e não colha. Então, se tem cidades que não tem tanta escolha, o presidente não ajuda, porque ele é colha. A que nível é o negócio? E todo mundo me perguntando qual vai ser o ato profético. Eu não podia dizer, porque senão não ia deixar, o povo ia ficar me protegendo. Não pode. Aí antes do culto, eu falei, eu quero uma bandeira da Bolívia. Aí eu comentei, pastor Rony, hoje nós vamos quebrar uma maldição aqui, nós vamos unir os dois povos. Deus falou comigo que a gente precisa unir os dois povos. Ah, estão ali unidos eles. Ali tem o câmbio e o colha junto, eles jamais ficariam assim. E aí, pastor Rony, pelo amor de Deus, pastor, você vai sair daqui presa. Você vai sair daqui na prisão, Serginho. Adriana, você não tem nada a ver com isso. Nosso negócio é no Brasil. Pelo amor de Deus. Porque vocês sabem que o Acre pertencia à Bolívia. A história da Bolívia, os bolivianos agora não, mas eles odiavam brasileiro. Brasileiro só ia para a Bolívia roubar dinheiro dos crentes, adulterar. Eles chegam no Brasil, a maioria dos missionários eram assim, chegavam no Brasil e diziam que ia ajudar a Bolívia. E levantava dinheiro em congressos missionários, levantava aquela fortuna e não investiam nada na Bolívia. Então os bolivianos eram revoltados com os brasileiros. Os 15 dias que eu passei nessa igreja, foi 15 dias só pedindo perdão a Deus e os irmãos pelo pecado do Brasil. E o Acre pertencia à Bolívia. O Acre era da Bolívia. Os brasileiros foram lá e tomaram, a autoridade brasileira na época, há anos lá atrás, foram lá e tomaram o Acre. E o Acre deixou de ser dentro da Bolívia e passou a ser dentro do Brasil. E aí de tarde o Senhor falou assim comigo, eu vou devolver o Acre de volta para a Bolívia. E eu falei, Deus, isso é muito sério, como eu vou fazer isso na igreja? Dizer, isso é loucura. Deus falou, você vai profetizar isso, porque eu vou devolver tudo que o Brasil roubou da Bolívia. Há 2 anos não tinha nada na Bolívia. E Deus falou assim para mim, eu vou te mostrar que eu te trouxe para esse lugar aqui. E eu trouxe a igreja Filadélfia para este lugar, para provar que eu sou Deus nesse lugar. Eu entreguei a Bolívia na mão de vocês. Eu escutava isso de tarde, o dia inteiro. O Senhor falando, eu entreguei a chave da Bolívia. E à tarde, Rodrigo me liga e fala, pastor, eu preciso de algo. Nós vamos dar uma saída agora à tarde. Eu queria que você mostrar algo. Estão construindo em Porto Soares o maior terminal rodoviário. Em 6 meses, está botando a rodoviária e terminal do Rio de Janeiro no chão. Em 6 meses eles fizeram a obra. Desde o dia que nós começamos a profetizar sobre a bandeira da Bolívia. E chorar por ela. Quando nós descemos mais um pouco, está sendo construído agora um hospital de referência em Porto Soares. Um dia Ivo Morales disse que não faria nada por aquele lugar, porque lá não tinha colha. Mas quando Deus dá uma ordem, uma palavra, todo decreto humano cai por terra. E aí eu vou falar no culto que Deus vai devolver. O Senhor falou assim, Adriana, tanto que eu devolvi, entra agora na internet. Estuda sobre o Acre. Olha o que eu comecei a fazer. Em 2013, a Bolívia, o Acre, a Bolívia, eles entraram em acordo, um pedaço já do Acre, o Brasil já devolveu para a Bolívia. Está lá na internet.
E Deus falou, você vai continuar profetizando, porque eu vou devolver tudo que roubaram da Bolívia, eu trarei de volta. Você vai falar isso de microfone aberto, com toda a igreja profetizando. Eu falei, Jesus. Foi onde Serginho entrou, Adriano, o que isso tem a ver com Acre? Isso não tem nada a ver com Acre, pelo amor de Deus. A gente vai ficar tudo preso aqui, a gente não vai conseguir ir embora. Deixa Acre pra lá, deixa esse negócio de campa, de colha e não sei o quê. Falei, Serginho, nós vamos fazer agora, nós vamos pisar na cabeça da misericórdia. Ele só com a misericórdia, misericórdia. E nós pegamos a bandeira, foi exatamente ali naquele momento. Os pastores, é porque não pegaram uma foto inteira. Os pastores estavam ali junto com os outros pastores pedindo perdão. E ali foi uma unidade entre colha e camba. Quando terminou esse culto, aquele rapaz é da aeronáutica. Ele é piloto lá na Bolívia. O coração do pessoal do interior é muito difícil para ser quebrantado diante de Deus. No final, ele e a esposa falaram, eu nunca senti o que eu senti. Eu senti que houve uma unidade. Na segunda-feira, e nós estamos sabendo hoje, que agora, dentro da igreja, as duas tribos já se uniram, estão caminhando juntos. Todo decreto foi caído. Porque Deus, Ele é assim. É loucura ou não é? Porque o nosso Deus é assim. Quanto mais você confia nele, mais passos largos você vai dar. Quanto mais você confia nele, mais você avança cada dia mais no reino espiritual. Quantos passos você der, você vai longe. Imagina quando se Deus te chama, eu vou te levantar para ser o libertador da sua cidade. Eu vou te levantar para ser o libertador da sua casa. Eu vou te levantar para ser o libertador da sua família. E aí você fica encolhido. Ah, será que Deus vai fazer? Não. Levante e dê um passo largo e diz, eu fui chamado para libertar a minha cidade, a minha casa e a minha família. É um passo de fé. É acreditar nesse Deus que tem todo o poder. Eu fico me olhando. E eu falo, quando eu faço umas coisas, eu falo, Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Deus, você não fez por você, você fez por mim. Porque é loucura aos olhos humanos ter esse tipo de coragem. Tem que acreditar e confiar que vai dar tudo certo no final. Como o Serginho falou, Adriana, você vai sair daqui, minha querida, atrás das grades. Eu vou lá apenas te visitar no presídio. Ainda bem que você já foi conhecer o presídio ontem. Porque se você não vigiar, é para lá que você vai daqui a pouquinho. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Porque aquele que disse que ia libertar essa nação, ele já começou a fazer. Essa igreja, todos os pastores brasileiros que passaram por lá, roubaram. Pensa um lugar simples. Bolívia, a gente não tem que ir para lá esperar nada financeiro. A gente tem que ir para lá para servir aquele povo. Dar para aquele povo. Ana Nóbrega estava junto conosco. E ela ficou apavorada. E ela falou, eu vim para me doar para esse lugar. Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas. Ele veste você. Mas muitas das vezes a gente se revolta com Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos cuidando da casa dele e às vezes a nossa casa está em ruína. Nós estamos cuidando da casa dele e houve tantas coisas ruins. Isso será o que aconteceu. O que acontece? Deus, nós cuidamos da sua casa e agora acontecendo tudo isso dentro da minha casa. Eu te servindo e aconteceu tudo isso. Nada foge do controle de Deus.
Nada foge das mãos poderosas dele. De repente, nesse momento, você vai ver, deve estar vendo tudo ruim. Tudo indo ao chão. De repente, você está aí com uma fé. Você ora, você busca, você faz tudo, mas você continua vendo tudo sendo arruinado. Mas eu tenho uma palavra para dizer essa noite. Que a Bíblia diz no livro de Salmos: aquele que deixar pai, mãe, marido, esposa, família, em prol do reino dele, já alcançou nessa terra 50 vezes mais. Você pode não estar vendo agora, mas em algum tempo você vai colher aquilo que você plantou. Deus não deve nada a ninguém. Ele não coloca ninguém em dívida. Se você plantou, você vai colher. Se você fez, Ele vai te devolver. Por que eu não faço em Teresópolis? Porque já tem muita igreja fazendo. Vamos para uma terra árida, que ninguém olha por lá. Lá não tem igreja nenhuma fazendo, não. Lá não tem competição, lá não tem placa de igreja, qual é a igreja maior, ou qual é a igreja melhor. Lá não tem ninguém brigando, quantidade de gente que está dentro da igreja. Lá tem um povo com fome e com sede de Deus. Um biscoitinho, uma batatinha que você dá para uma criança daquela, ela fala graças, graças. Tudo que você dá é graças. Aonde estiverem, desde a criança ao adulto, levanta as mãos e graças. Graças te damos, ó Deus, por isso. As pessoas vêm de longe, tem gente que anda 1 hora para chegar na igreja. Todo dia, 4 horas da manhã, o povo está lá, orando. Eu falei, que horas? 4 da manhã? Então isso significa que você acorda às 3 para 1 hora chegar na igreja. A pé. Filha, no Brasil, ia ficar só o pastor lá. E assim, ó, 4 da manhã. As lágrimas são derramadas no chão. E dizendo graças. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos pela vida. Graças te damos pelo aquilo que o Senhor é. E é graça. Dizer graças. E é graças. É graça por tudo. E às vezes a gente... Deus dá tanta coisa pra gente não agradece em nenhum momento. E diga, Deus, você não fez mais do que a obrigação de ter me dado. Porque eu mereço. Você vai para um lugar desse, você volta completamente. Eu levo 1 semana para botar minha mente em ordem. Porque o negócio é um choque de realidade muito forte. A vontade de pegar todo mundo, botar dentro do avião e trazer para o Brasil. Essa é a vontade. Essa igreja hoje se tornou uma igreja de referência em Porto Soares. O avivamento chegou nessa igreja. O louvor aqui canta 4 músicas quando inicia o culto e a gente já está cansado. Minha filha, eu fico cansada, porque o louvor é mais de 1h30. E graças. O povo não cansa. Se deixar, vai a noite inteira. E o povo não cansa. Termina o culto, ao invés de ir embora para casa, fica todo mundo lá na igreja. Sendo que 3 horas da manhã começam a andar a pé para vir para orar. O Brasil perdeu a arca, sabe por quê? Porque o altar se tornou um negócio.
A igreja se virou pequenas empresas e grandes negócios. Desculpa, Deus, por estar falando isso, mas eu não consigo. Virou um grande negócio. Infelizmente, o show gospel tomou conta da oração e do jejum na igreja. E eu falei, eu estou tão irritada com isso. Sabe o que eu vou fazer no carnaval? Retiro. Acabou o congresso. Vai edificar muito mais. O que adianta? Vem para cá, pula, 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 pula. Não acrescenta em nada. Não edifique nada. Mas pastor, eu me converti no congresso. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas se toda aquela multidão que entra no congresso convertesse, a gente já estava lá no Pedrão fazendo culto. Precisamos voltar para uma essência verdadeira de um cristianismo que é de verdade. Precisamos voltar para esse lugar. Precisamos voltar para uma essência, deixar o show gospel para lá, os cantores gospel. O dia que a igreja parar de financiar show gospel, Deus vai abater os músicos e os cantores. Deus vai começar, ele falou comigo na bolinha, eu vou abater os músicos brasileiros no Brasil, porque fizeram da minha casa um lugar de comércio, eu vou abatê-los. E eu fiquei chocado, e Deus falou, para de fazer show. Porque não está mais em hora de entretenimento. Está na hora da igreja voltar para uma essência de oração, de jejum, de uma busca. Aonde nós entrávamos na igreja, aonde Deus falava poderosamente, nós tínhamos ânimo de chegar. O Brasil, Deus está espremendo o Brasil. E nós vamos voltar para esse lugar. Porque estamos na última hora. Porque Ele vai vir para buscar a igreja. E eu falei com Deus, pode contar comigo, Deus. E fui pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que eu tornei o culto da Rede Jovem um culto de entretenimento. E eu falei, Deus, vamos voltar para a essência. Está na hora de botar essa turma dentro do encontro. Está na hora dessa turma abrir altar de oração. Está na hora deles fazerem. Porque existe um povo do lado de fora com fome e sede do Evangelho. E nós estamos dentro da igreja competindo. Você não vê mais os pastores postando no Facebook que eles estão orando, que eles estão fazendo algo. Vocês veem o que? Na academia, pastor malhando. O que é isso? O que é isso? Não pode. Aonde nós estamos? O que nós estamos vivendo? Existe uma geração. Você viu a quantidade de crianças? Existe uma geração. O que nós vamos deixar de legado para essa nova geração? Que igreja como o McDonald's, que ele vem, se alimenta e vai embora. E a vida continua a mesma porcaria. Não. Nós temos que apresentar um Jesus que vive e que reina e que muda. E sabe o que está acontecendo? Alguns cantores, amigos. Luiz Hermino agora acabou de publicar. Toda a igreja que agora cobrar ingresso, eu não vou mais pregar. Porque Deus mandou ele entregar. Você vai pregar de graça. Porque o dom que eu te entreguei foi de graça. Deus começou a fazer. Aquilo que eu recebi dele, eu tenho que dar de graça. Antigamente, pega lá, havia unção no meio. Quando uma pessoa subia para cantar, quando uma pessoa subia para louvar, quando uma pessoa a unção do céu era o céu aberto. Mas hoje, antes deles subirem no altar, é 10 mil negociado do lado de fora. 15 mil, 20. Eu lembro de um cantor que ia vir para o congresso, eu mandei cancelar a agenda dele na hora. De tanta exigência que ele me fez. Fora aqueles que sobem no altar e depois vão para prostíbulos,
Pastor, isso acontece, está acontecendo. E Deus vai abater. Estou te falando que Ele vai abater. Pode escrever o dia que eu estou te falando hoje. Porque quando vocês verem acontecer, vocês vão lembrar do dia de hoje. O Senhor falou comigo na Bolívia. E eu falei, Deus, eu preciso aprender mais com o teu Espírito. O Senhor falou para mim, Adriana, entretenimento não atrai ninguém para minha presença. O que atrai jovens para minha presença é rosto no chão, jejum e oração e palavra. Isso eles são atraídos para minha presença. Porque quando eles oram, eles não pecam. Quando jejuam, eles temem a mim. Quando eles leem a palavra, os problemas vêm, mas eles estão firmados na palavra. Chama eles para esse lugar. Que aí você vai ver uma multidão de jovens dentro da igreja. Chama eles para o altar para orar. Que você vai ver o que eu vou fazer no meio da juventude. Aí aquela profecia do Abraham vai se cumprir. Que vamos ter mais de 10 mil jovens dentro da igreja. Aí aquela profecia se cumpre. Porque estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo de chorar, de clamar, de buscar. Estamos no tempo de viver o livro de Jeremias. Clama-me e responder-te, e anunciarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Está na hora de Deus revelar o oculto para as nossas vidas. Estar na casa do Pai, estar na presença dEle, querer estar todos os dias. E o Senhor falou comigo, se você fizer isso, acabou a murmuração, acabou as críticas, acabou a confusão no meio da igreja, acabou a rebelião, acabou tudo. Tudo se acaba. Acaba os prostíbulos do lado de fora, acaba os usuários de droga, acaba as boates. Vai acabar tantas coisas do lado de fora. Se a igreja se unir e orar, e clamar, e se humilhar. Se isso acontecer, nós vamos ver a glória de Deus invadindo o Brasil. E é isso que Deus vai fazer. Deus me trouxe, não sei o que aconteceu, uma indignação. Mas eu fiquei tão indignada. Me trouxe uma indignação por entretenimento, que eu nunca me senti tão indignada por entretenimento. E olha que eu gostava de pula-pula. Santos, lógico. Eu falei, Deus, mas como nós vamos atrair o cara não crente? Ora, que eu levo eles até a igreja. Eu não levei o pastor que estava em casa para te encontrar no Tocali. Eu não fiz ele levantar do sofá da casa dele e falei, vai para o Tocali porque eu vou falar com você. Por que eu não posso entrar nas casas de Teresópolis e dizer, vá para a igreja Filadélfia que essa noite eu vou falar com você? Eu sou o Deus que faço todas as coisas. Eu sou o Deus que vejo. Eu sou o Deus que realizo. Então ore, busque a minha presença que eu vou tocar nas casas. E as pessoas vão entrar pela porta dizendo, essa noite o Senhor me tocou. Essa noite Ele me tocou. Essa noite Ele me tocou. Ele fez algo na minha vida. É isso que nós precisamos voltar. Voltar para esse lugar. Outra coisa que o Senhor tem falado. Voltar para um lugar onde nós não vamos abrir mão de ninguém. E nem desistir de ninguém. Porque Ele não abre e nem desiste de ninguém. Voltar para esse lugar. Aonde Davi estava. Lutar com leões e ursos por conta de uma ovelhinha. Por conta de uma ovelhinha. Ele deixou as 99 e foi buscar aquela uma. Por conta de uma ovelhinha. Precisamos voltar para esse lugar. Ah, porque falou isso de mim, porque me criticou. Eu vou deixar minha família para lá e eu não sei o que não.
por conta de uma ovelhinha. Davi deixou as 99. Por conta da sua família, você vai buscar. Porque Deus não abre. Deus não abre mão de ninguém. Ele não desiste de ninguém. Nós somos como Davi. Nós precisamos lutar com o leão e com o urso. Por conta daquele que está perdido. Nós precisamos levar no nosso corpo a marca de Cristo. Precisamos ser marcados por Ele. Davi foi marcado, a história dele, por leão e por ursos. Porque ele lutava com eles. Nós precisamos lutar. Enquanto você baixar a sua guarda, os leões e os ursos vão devorar a sua casa e a sua família. E o seu ministério. Lute por ele. Lute até o final. Lute até o final. Não abaixe a sua guarda. Lute até o final. Destrua o urso e destrua o leão. Destrua de joelho dobrado. Destrua orando. Destrua no monte. Destrua na vigília em casa. Destrua. Porque Deus não desiste de ninguém. Deus não abre mão de ninguém. Nós estamos aqui, eu estou aqui porque eu tenho um Deus que não desistiu de mim, não abriu mão de mim. Você está aqui porque você tem um pai que nunca desistiu de você. E que nunca abriu mão de você. Por isso você está aqui essa noite. O mundo desistiu já de você. A sociedade já desistiu de você. A sua família desistiu de você. Mas você está nesse lugar, diante de um Deus que não abriu mão e nem desistiu de você. Mas pastora, perdoar e continuar andando, pois é. Somos a igreja que vamos viver eternamente no céu. Ou você perdoa ou você não perdoa. Perdoar é lembrar sem dor. Você olha para a cicatriz e vê a marca que te deixou. Mas não dói mais. Porque você foi curado. E se você é curado e perdoado, você caminha novamente. E você caminha mais uma milha. Você caminha mais uma milha. Nós precisamos caminhar mais uma milha. Nós precisamos perdoar. Você lembra que você fez comigo? Você lembra que você faz aquilo? Você lembra que você disse isso? Espera aí, você perdoa ou não perdoa? Porque quem faz esse papel de acusador e quem acusa é o capeta. Ou você perdoou ou você não perdoou. Se você ainda carrega mágoas é porque você não perdoou. Então precisa perdoar, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E se você não perdoar, você vai ficar. Se você sair daqui, bater com a cabeça ali e morrer, você vai para o inferno. Porque você não perdoa. Ou perdoa, ou não perdoa. Então perdão é esquecer? Não, porque você não tem. Você não aperta o delé, não dá uma amnésia, você vai lembrar. Mas você lembra sem dor. E você dá mais uma chance para caminhar. Mas, pastor, eu já dei várias chances. Diga para quem está do lado. Sabe quantas vezes Jesus disse para você perdoar? 70 vezes 7. Então faz o cálculo de quantas vezes você precisa perdoar. Você já perdoou essa quantidade? Perdão é isso. Sabe o que acontece com quem não perdoa? Você fica carregando a pessoa para o resto da sua vida. E você não cresce, você não avança. A pessoa que de repente te feriu está lá, está crescendo, está indo, está avançando. E você está lá. Com a vida parada. Estagnada. Quem carrega a mágoa
E quem carrega a falta de perdão perde em tudo. Porque você fica preso. Você fica presa. E Deus precisa liberar você essa noite. Você precisa se liberar. Deus já te liberou, mas você que precisa se liberar. Você que precisa se perdoar. Porque o diabo coloca você no lugar de culpa. Ou então o diabo diz para você que alguém fez. Então o diabo levanta um culpado. E você fica ali preso a isso. Todas as vezes que você vai levantar para fazer, você lembra. O diabo remete a tua mente lá. Você lembra. E aí você fica lá, é verdade. E aí você não se libera. Você não se perdoa. Você não sai do lugar de culpa. E você não procede. Você não consegue prosseguir. Você não consegue ir adiante. Porque você está preso a marcas do passado. Enquanto Jesus já tirou todas as suas marcas. Mas você faz questão de estar com as marcas do passado. Ou você é livre, ou você é escravo da mágoa. Você decide. Ou você sai daqui essa noite se tornando livre, ou você vai ficar para o resto da vida sendo escravo da mágoa. E a mágoa vai te levar para o inferno. E a tristeza vai te levar para o inferno. E a tua vida é travada por falta de perdão. Mas eu já perdoei, perdoou não, sabe por quê? Porque toda oportunidade que tem, você fala do que fizeram com você. Então você não perdoa. Eu conheço uma pessoa assim. Também. Por conta disso, daquilo. Eu falei, então você não perdoou. Perdoar é lembrar sem doer. É parar de comentar e viver o propósito de Deus. E viver o que Deus tem para você. Perdoar isso. Viver o que Deus tem para você. É se libertar. Se coloca de pé. Diga a quem está do seu lado assim, abraça com muito carinho quem está do seu lado. Diga assim, você precisa ser livre. Diga das suas mazelas. Para de carregar suas mazelas. E seja livre. Fala, porque Jesus é livre. Jesus ama todos. Diga assim, ó, para quem está lá, o problema que você discrimina, mas Jesus ama todos. Então deixa suas mazelas, deixa sua discriminação, deixa sua falta de perdão. Diga, a tua vida, pela falta de perdão, está travada. Você não vence, você não sai do lugar, você está travado. Sai desse lugar, deixa suas mazelas. Fala, já passaram tantos anos, ou já passaram tantos meses. Você continua repetindo a mesma história. Você continua na mesma lenda. Troca o CD. Ouvir as mesmas mazelas, nem Jesus aguenta. Nem Jesus dá conta disso. Jesus, sabe o que é? Porque o pastor, meu filho, o pastor Adriano é terrível. Terrível. Aí fica lá nas mazelas. Jesus olha e fala assim, não aguento mais ele orar. É bom que você está abençoando minha vida. Você vai para ele reclamar de mim, ele pode deixar que eu vou mudar ela. Deixa comigo. Se libera, não vale a pena.
Para de ir para Deus reclamar. Por que Deus? Por que isso, Deus? Por que foi assim? Diga para quem está do seu lado, todas as vezes que você pergunta para Deus, por que tem que ser assim? Ou por que foi assim? Ele vai sempre te responder, porque eu quis que fosse assim. Então aceite aquilo que Ele quis. Para de perguntar a Ele. Obedeça e faça. Para a gente encerrar. O pastor falou que eu falava pra caramba. Falou, os dois que vêm aí falam muito. Contar uma experiência da minha vida para vocês. Desde que eu casei com o Eduardo, Deus sempre falou que eu ia ter filhos. Sempre falou. Sempre disse que eu ia gerar filhos, não sei o que. Eu estou lá com a promessa. Passou alguns anos do nosso casamento e hoje nós adotamos 2 filhas. Mas antes da gente partir para a adoção, eu ia questionar Deus. Deus, tanta gente que não tem condições, Senhor. Que o Senhor dá filho. E às vezes a gente que tem condições, o Senhor não dá. E uma vez o Senhor falou, Adriana, eu quero que seja assim. Enquanto você estiver murmurando e reclamando, eu não vou fazer. Eu tinha propósito na vida dessas 2 meninas. Se você tivesse gerado o teu filho, você não teria adotado essas 2 crianças. Eu escolhi essas 2 crianças para você. Então aceite aquilo que eu decido na sua vida, porque o dia que você me aceitou, você colocou a sua vida e a sua história no meu controle. Então não murmure, aceite. Então não fica me perguntando por quê. Porque eu quis que fosse assim. E um dia, tem 10 dias, que o colégio onde elas estudam, a coordenadora me chamou para conversar. Porque o colégio ninguém sabia que elas eram adotadas, os amiguinhos não sabiam. E a professora de inglês estava lá dando aula. Do nada, uma das meninas falou assim, professora, tia, você sabe que eu e minha irmã não somos filhas geradas? Nós somos filhas do coração. Aí a professora olhou e falou, como? Vocês não são filhas? Não, nós somos do coração. Aí a professora ficou meio sem saber o que ia fazer. Os coleguinhas olharam para elas. Falaram assim, olha só, vou contar a nossa história para a senhora então, para a senhora saber. Os meus pais estavam muito tristes. A minha mãe não podia ter filho. E eles estavam muito tristes. Um dia Deus falou assim, eu vou alegrar a vida de vocês. E aí Deus trouxe eu e a minha irmã para alegrar a vida dos nossos pais. E nós tornamos alegria para eles. E ali nós nascemos no coração deles. A coordenadora falou que a professora chorou. Aí daqui a pouco, 3 coleguinhas que ninguém sabia que era adotado começou. Eu também sou filho adotado. Eu também sou filho adotivo. E eu quero te dizer para você que está nessa noite aqui, que é filho adotado. Deus faz o órfão viver em família. E essas 2 meninas foram 2 alegrias que trouxe para mim e para Eduardo. A nossa vida se tornou diferente. Se tornou uma vida de felicidade. Então não questione aquilo que Deus faz na sua vida. Ele sempre procura para fazer o melhor para você. Ele separou o melhor. Eu falei, Eduardo, Deus deu de presente para a gente 2 filhas lindas. De repente saiu isso, meu e teu misturado, ia ser uma coisa horrível. Imagina alemão com brasileiro. Deus faz o melhor. Aonde eu chego com as meninas, todo mundo fala, nossa, que meninas lindas. A gente fica
Jesus. É isso que Deus faz. Ele é Deus. Ele é Deus. Levante sua mão ao céu agora e vamos orar. Pai, nessa hora chegamos diante de Ti, colocamos a nossa vida diante de Ti. Eu devolvo para Ti os aplausos, eu devolvo para Ti cada lágrima derramada nesse lugar. Eu devolvo para Ti essa palavra. Mas Deus, que nós possamos sair essa noite daqui com a nossa porção. Que tudo que nós viemos receber nesse lugar, nós possamos sair com medida, Pai, recalcada, diante de Ti, Pai. É um tempo novo que a Tua igreja está vivendo. É um tempo novo, o Senhor nos chama para viver um tempo novo. O Senhor nos chama para sorrir, para se alegrar em Ti. O Senhor nos chama, Pai, para estarmos com a vida inteiramente diante do Teu santuário. O Senhor nos chama, Pai, para entrar numa dimensão com o Senhor. O Senhor nos chama, ó Pai, para andarmos, ó Pai, no sobrenatural. Porque, Deus, quando estamos no sobrenatural, o Senhor cuida da gente. O Senhor nos chama para o Seu cuidado. O Senhor nos fortalece. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação. O Senhor é aquele que nos cobre. O Senhor é aquele que quando estamos tristes, o Senhor vem. Quando nós choramos, ó Pai, a noite inteira, a Tua palavra diz que a alegria vem para amanhã. Então, Deus, que o Senhor tire o choro e as lágrimas, ó Pai, da madrugada. As lágrimas de tristeza, Pai, o Senhor tira, Pai, e traz alegria. E traz alegria. Tudo que Satanás tem roubado dos Seus filhos, que o Senhor possa devolver essa noite. Que o Senhor possa devolver. Que o Senhor possa trazer a restituição do céu. Traga a fé de volta. Traga o amor de volta. Traz o perdão de volta. Traz tudo de volta. Tudo que o diabo saqueou e roubou. Traz de volta, Pai. Há um tempo novo para a Tua igreja. Há um tempo novo para a igreja Filadélfia. Há um tempo novo para Teresópolis. Há um tempo novo. Há um tempo de conquista para o Brasil. Há um tempo, Pai, de novidade de vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do Seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Pega tuas mãos e diga: Filho do homem, me libertou